Lucas, capítulo 9, versículos 1 a 9. Encontramos nessa passagem instruções de Jesus a respeito da tarefa que ele designou aos seus apóstolos, aos seus discípulos, para que eles realizassem por ele. Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros: Elias apareceu. E outros: ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Até aí, meus queridos, a leitura da palavra de Deus. Nós estamos começando hoje a estação do crescimento, cuja ênfase é discipulado. Mas o que é discipulado, né? A gente fala tanto dessa palavra e às vezes pode ser que o significado nos escape também pela repetição do termo. Discipulado tem a ver com discípulos, claro. Tem a ver com aprendizado, tem a ver com alunos. Um discípulo é um aluno, mas não um aluno exatamente como os das escolas hoje em dia. Um discípulo é aquele que anda um período, um tempo, com o mestre. Passa um período, um tempo, com alguém que pode ensiná-lo verdades profundas da palavra de Deus, tanto no aspecto da teoria quanto no aspecto da prática. Porque não adianta apenas ensinar o que a Bíblia diz, se, claro, não se vê isso na vida de quem está discipulando. Assim, o discipulado nada mais é do que uma rede de relacionamentos. Relacionamentos onde alguém sempre está ensinando outra pessoa, com o objetivo de que a outra pessoa, essa que está sendo ensinada, passe a fazer isso também em algum momento. Eu me sinto muito confortável em falar sobre isso, não só porque desde o início, desde que eu conheci o presbiterianismo, eu não tive o privilégio de ser presbiteriano de berço, como muitos aqui tiveram, mas desde que eu conheci o evangelho através da igreja presbiteriana, eu me vi envolvido em situações de discipulado. Pessoas cuidaram de mim, pessoas se preocuparam comigo, pessoas quiseram me ensinar. Não sabiam se ia ser pastor, ou se ia ser teólogo, ou se ia ser escritor, ou qualquer coisa, não é por isso. Tão somente porque viram que alguém que se converte, alguém que conhece a Cristo, precisa ser ensinado, precisa conhecer verdadeiramente o Evangelho, para ter firmeza e para permanecer para sempre nesta mensagem, neste Evangelho. Então, eu me sinto confortável para falar disso porque, de certa forma, assim, eu venho de berço disso, mas não do berço paterno, e sim do berço da igreja. Desde o meu nascimento espiritual, é o que eu tenho visto, é o que eu tenho lido na palavra de Deus. E eu me sinto confortável, em segundo lugar, justamente por isso, porque eu estou falando de algo que não é uma inovação. Nós não estamos inventando nada, nós não estamos criando nada novo.
Aliás, nós estamos trazendo o que há de mais velho, o que há de mais antigo, o que há de mais do começo de tudo, porque é assim que funciona a palavra de Deus. É assim que a palavra de Deus expõe que é o crescimento espiritual. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Hoje, é óbvio que todos querem ver a igreja crescer. Sim, essa é uma boa aspiração. A maioria, todas as igrejas querem crescer. E para isso, muitos estão aí inventando métodos, inventando estruturas, se preocupando com o marketing da igreja, talvez criando cada vez mais rituais para tentar envolver as pessoas, dando ênfase nesse ou naquele aspecto. As pessoas estão sempre buscando um recurso, os pastores, os líderes, estão sempre pensando, olha, minha igreja está estagnada, minha igreja não cresce, não se desenvolve, o que fazer para crescer? Aí alguém tem uma brilhante ideia, por que não fazemos isso? Por que não fazemos aquilo? Por que não vamos a tal lugar? E daí surgem ideias mirabolantes, muitas vezes, a respeito do que é o crescimento da igreja, mas se esquecem, muitas vezes, daquilo que é o que o próprio Cristo ensinou, praticou. Aquilo que o próprio Cristo ensinou e praticou. Cristo queria isso. Ensinar pessoas que pudessem ensinar outras pessoas. Esse é o método de crescimento de igreja que Jesus Cristo inventou. De certo modo, ele nem estava inventando, porque se nós voltarmos ao Antigo Testamento, já funcionava assim em grande medida. Ouvimos falar lá dos profetas, dos discípulos dos profetas, também lá já havia a preocupação com a transmissão do conhecimento de um para o outro, de pai para filho. Sim, estava mais restrito às famílias, a preocupação, por exemplo, em Deuteronômio 6, de inculcar na cabeça da criança aquilo que é a palavra, aquilo que é a verdade. Isso é discipulado. Discipulado que começa em casa, que começa no lar. Discipulado que se completa na igreja, se desenvolve na igreja. Discipulado do qual todos participamos e do qual todos devemos dar a nossa própria contribuição. Sim, meus irmãos, aqui nós temos o método de Jesus para o crescimento da igreja. E por que eu tenho toda a segurança de dizer que esse é o método de Jesus para o crescimento da igreja? Porque ele usou isso. Observem que Lucas capítulo 9 descreve uma situação que se encontra mais ou menos na metade do ministério de Jesus. Foi um ministério curto. Jesus Cristo ministrou por 3 anos, no máximo 3 anos e meio, quando então ele foi crucificado. Do início do seu ministério até a cruz, não são mais do que 3 anos e meio. Esse é o período em que ele pregou, primeiro na Galileia, nas cidades ao redor lá de Nazaré, do mar da Galileia, e depois foi descendo para Jerusalém, pregando nas aldeias ao redor de Jerusalém, e por fim em Jerusalém, e por fim foi morto em Jerusalém. Esse foi o espaço do ministério de Jesus e também o tempo em que Jesus profetizou, em que Jesus ministrou a palavra do Senhor. Estamos mais ou menos na metade aqui do ministério de Jesus. E Jesus sabe, se você ler um pouquinho para frente, você vai ver que Jesus, então, já estava começando a visualizar Jerusalém como seu alvo. Ele ainda está lá no norte, ainda está na região da Galileia, ainda está lá naquela região distante do grande centro que é Jerusalém, onde está o templo, onde funciona toda a religião judaica. Mas ele já está visualizando partir para Jerusalém, e ele sabe o que vai acontecer em Jerusalém, ele vai ser preso, ele fala isso muitas vezes. Importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja preso, seja julgado, seja condenado, seja chicoteado, seja crucificado, morto e ressuscite. Ele fala isso várias vezes durante a antecipação desse fim. Os discípulos não entendem, obviamente. Mas ele está já com um olho em Jerusalém, mas antes de ir para Jerusalém e saber que lá ele vai ser crucificado, ele quer dar um crescimento, um empurrão no seu ministério. É isso que ele está fazendo nesse período aqui. Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 10, nós temos um momento em que ele escolhe pessoas, primeiro os 12 apóstolos,
E depois aqueles 70 discípulos, que se somam aos 12 apóstolos para darem esse empurrão no ministério dele próprio. Ele contou com isso, foi seu método. Ele usou homens, usou pessoas, usou seus discípulos para fazer com que ele próprio, a pessoa dele, o ensino dele, o evangelho que ele estava pregando, tivesse um aumento, uma progressão, se espalhasse por aquelas cidades, aldeias. Por isso eu tenho toda a segurança de dizer, esse é o método de Jesus para o crescimento da igreja. Porque ele usou para o crescimento do seu próprio ministério. Ele próprio utilizou isso para fazer alcançar mais pessoas. Então, não há nada mais legítimo, na igreja do que aplicar esse princípio para o crescimento da igreja. E aqui nessa passagem, meus irmãos, nós temos um momento em que Jesus Cristo, então, define, convoca esses 12 homens. Note, não é exclusividade deles, porque no capítulo 10 ele chama mais 70. Diz isso no versículo 1 do capítulo 10. Depois disso o Senhor designou outros 70. Alguns olhos dizem, não, isso aqui era só para os apóstolos. Não era só para os apóstolos. Se ele escolheu primeiro os 12 e depois mais 70, é porque não era só os apóstolos. Mas nesse primeiro momento em que ele está chamando os 12 apóstolos, então ele lhes dá instruções sobre como agir nessa tarefa de levar a mensagem dele, o conteúdo da mensagem dele para mais pessoas, para outras pessoas. E ele está mais preocupado no início, não com as pessoas que vão ser alcançadas, mas com os seus discípulos, em prepará-los para a tarefa que eles terão que realizar em seguida. E por isso, eu encontro aqui, nesses versículos que nós lemos, de 1 a 9, o que Jesus entende por um discípulo verdadeiro que cumpre a sua missão por Jesus, por Cristo, representando Cristo, fazendo a vontade de Cristo. Algumas características do discipulado, algumas características do discipulador especificamente. Daquele homem, daquela mulher que vão ser usados por Deus para alcançar outras pessoas e ajudar essas pessoas a se fundamentarem, a se firmarem no Evangelho. E nesses versículos 1 a 9 eu encontro 5 características que eu posso destacar. Poderia ter outras, mas eu quero destacar essas 5 nessa noite. Rapidamente, porque são 5, senão nós vamos alongar demais. Comecemos então com a primeira, está aqui no versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder. Deu-lhes poder e autoridade. Olha que palavras utilizadas aqui. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. É evidente que nós entendemos que o período de expulsão de demônios, o período de realização de curas que se desenvolveu durante o primeiro século, nesse período aqui, desde Jesus Cristo aparecer até a igreja se fundamentar em todo o mundo, foi um período ímpar. É evidente que nunca houve na história tantas expulsões de demônios como nessa época, nunca houve tantas curas como nessa época, e nós não estamos tendo a expectativa de que isso vá se repetir, porque nós entendemos teologicamente que isso aconteceu porque aquela época precisava disso, para que a revelação de Deus se estabelecesse em todo o mundo, para que a igreja do Senhor se estabelecesse em todo o mundo. E essa própria capacidade de curar, que pode ser relacionada ao próprio dom de curar, que os apóstolos tiveram por um período da sua própria vida, ao que tudo indica, o dom de curar não durou até o final da vida dos apóstolos, mas durou um período inicial da própria igreja. Era esse dom um instrumento de Deus para fazer com que a igreja se espalhasse rapidamente. E em 30 anos ela se espalhou e alcançou o coração do Império Romano. 30 anos apenas, é impressionante. Veja, o que é a carta aos romanos? Para a igreja que estava na cidade de Roma. O que é Roma? Capital do Império.
já havia uma igreja lá no ano 60, na própria Roma. Graças a esse poder, a essa expansão do Evangelho, nós não precisamos necessariamente esperar que as mesmas coisas que aconteceram lá aconteçam agora. Não é esse o ponto, mas nós precisamos esperar que o poder de Deus e que a autoridade de Deus continue em ação na igreja hoje, porque senão é melhor fechar as portas. Porque senão é melhor esquecer esse negócio de lidar com a igreja. Porque como poderíamos vencer essa batalha, essa nossa luta, como diz o apóstolo Paulo, não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Se nós não contarmos com o poder de Deus, com a autoridade de Deus, para enfrentar essas forças, que chance teremos? Que expectativa de vitória poderíamos ter? Meus irmãos, a primeira característica de um discípulo verdadeiro é que ele é capacitado pelo poder de Deus. Ele é capacitado pelo poder, pela autoridade de Deus, para fazer essa tarefa, que parece simples, mas é complicadíssima, porque diz respeito a entrar no território inimigo. E como Jesus disse, saquear a casa do valente. Nós não teríamos a mínima chance de fazer isso se ele próprio, o Cristo, como ele disse, não tivesse antes amarrado o valente. Ele derrotou Satanás por sua vinda, por sua vitória na cruz. Cristo derrotou Satanás, Cristo derrotou todas as hordas de demônios. É por isso que, se no Antigo Testamento não adiantava praticamente pregar fora de Israel, porque só Israel conhecia a verdade e as nações estavam em trevas, e pouco adiantava sair. E aliás, raros homens saíram de Israel para pregar fora nas outras nações. Se alguém quisesse se converter das outras nações, precisava vir até Israel, porque as nações estavam sob o domínio do maligno. No Novo Testamento, pela vitória de Cristo, Cristo diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a autoridade de Cristo. Ele conquistou o direito de que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo e não pudesse ser detido. Ninguém hoje, nos dias atuais, ninguém pode deter o Evangelho. Pastor, a tal da janela 1040, que não pode, que é proibido. Podem proibir, mas não podem deter. O Evangelho entra de alguma maneira. Porque quando Cristo Jesus foi entronizado lá nos céus, na figura simbólica do Apocalipse, após a vitória, após a ressurreição, após a ascensão, quando Cristo chega lá nos céus e toma o livro da mão direita daquele que está assentado no trono, quando ele abre o primeiro selo desse livro, diz: saiu um cavaleiro branco, vitorioso e para vencer. Isso é o Evangelho. Vitorioso e para vencer. Foi liberado para toda a terra. Pelo poder de Deus, não há limites para o Evangelho nesse mundo. E se não há limite, se ninguém pode deter o Evangelho, nem lá no mundo muçulmano, que dirá aqui no Brasil, que dirá aqui em São Paulo? Há liberdade, nós temos liberdade, eles não. Mas o poder do Evangelho é o mesmo aqui ou lá, desde que seja pregado. O discípulo verdadeiro é aquele que foi capacitado pelo poder de Deus, que recebeu a autoridade de Deus para realizar coisas extraordinárias, para vencer o maligno, vencer toda a oposição maligna, para ser um instrumento de Deus de milagres, de transformação de vidas.
Até porque se nós não acreditarmos que Deus continua agindo e fazendo a diferença, outra vez é melhor fechar as portas. Se nós não acreditarmos que Deus pode fazer seus milagres hoje como fez antigamente, acredito que não haja razão para insistir no cristianismo. Porque se torna uma coisa pouco diferente de outras sociedades que existem no mundo. A diferença do cristianismo está na autoridade de Deus e no poder que Deus concedeu aos seus discípulos para fazerem diferença no mundo. Por isso que não há desculpas. Não há desculpas para, mas eu não sei, mas eu não posso, mas eu não consigo, mas eu tenho dificuldade. Sim, tudo isso é verdade. Mas a questão é o poder de Deus, não a nossa força. A questão é a autoridade de Deus, não a nossa coragem. A questão é o poder de Deus, não a minha capacidade. Discípulos verdadeiros foram capacitados. Veja, deu-lhes poder e autoridade. Por isso, quando eles foram e pregaram, depois eles vieram dizendo: Senhor, até os demônios se submetem à tua palavra, ao teu nome. Jesus disse: claro, eu via Satanás caindo do céu. Claro, eu amarrei o valente. Eu lhes dei autoridade para isso. Nós precisamos crer no poder e na autoridade que Cristo deu ao seu povo, à sua igreja, aos seus discípulos, para fazerem diferença no mundo. Segunda característica, meus queridos, de um discípulo do Senhor, observe que o texto diz no verso 2, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Eles são enviados para pregar, não pregar qualquer coisa, pregar o reino de Deus. Eles são enviados por Deus, foram comissionados por Deus. Além de receber o poder, além de receber a autoridade para fazer isso, são formalmente enviados, comissionados. Vão, vocês devem fazer isso. O quê? Não é qualquer coisa. Nós não pregamos mensagens de motivação. Nós não pregamos mensagens de melhoria das condições sociais da vida. O Evangelho traz essas coisas junto, traz. Mas nós não pregamos essas mensagens, nós pregamos o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o próprio rei, é a presença do rei, é Cristo Jesus presente. O reino está chegando, ele dizia, porque ele estava presente. O reino de Deus é a mensagem do próprio Cristo. É a mensagem do Filho de Deus. O Deus que se fez homem e que habitou entre nós e que viveu aqui e que mostrou a glória de Deus ao viver aqui. É a mensagem do Filho de Deus que se entregou por amor, que foi à cruz, que carregou a cruz e depois foi pendurado nela, por amor de nós, em nosso lugar, ocupando minha posição, ocupando meu posto, assumindo minha condenação. Isso é o reino de Deus. E o reino de Deus é aquilo que cresce e que vai transformando vidas, transformando cada vez mais vidas, como a parábola do fermento disse, como a parábola do grão de mostarda revelou, o crescimento gradual, expansivo do reino de Deus. Não é pregar qualquer coisa, é pregar a verdade, é pregar a palavra, é pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para isso, fomos enviados para isso. Em terceiro lugar, veja que Jesus orienta aqui os discípulos a não levarem consigo suprimentos. Sou um pouco estranho isso, não sou? Por que Jesus não queria que os discípulos levassem suprimentos? Verso 3 diz, e disse-lhes, não leveis para o caminho nem bordão cajado, né? Nem alforje, aí é tipo uma mochila, aí, alguma coisa para colocar coisas, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas, uma só, não põe 2 não,
Não dá para levar de reserva. Por que essas restrições? Por que essas proibições? Qualquer pessoa que sai de casa, se sabe que vai fazer uma viagem, se sabe que vai passar um período fora, fica entrando lá no clima-tempo, né? Para ver, vai chover, vai fazer frio, vai esfriar. Minha esposa é viciada em clima-tempo, ela olha umas 10 vezes por dia. Para saber se o Victor precisa de um casaco a mais na saída, para saber o que vai acontecer, né? Boa mãe é assim. A gente procura se precaver, levar coisas a mais. E por que Jesus diz, não pode, vocês não devem levar bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Por que essas restrições aqui? Primeiro, talvez porque, né, a missão deles era urgente, não dava tempo de sair para providenciar essas coisas. Também porque era uma missão, de certa forma, rápida. Eles não iriam para muito longe, eles iriam nas aldeias ali por perto. Mas acima de tudo, porque eles precisavam confiar em Deus. Confiar que Deus ia providenciar o que eles precisavam. A lição aqui principal é essa. Eles precisavam confiar que não eram as provisões deles que iam garantir o sucesso da missão. Que não era o que eles pudessem acumular, levar de segurança, de técnica, de método, de sobra de dinheiro, de instrumentos, de aparelhos. Não era isso que iria garantir o sucesso da missão. O que iria garantir o sucesso da missão? Numa palavra: dependência. Dependência de Deus. Dependência dEle. Confiando inteiramente na provisão dEle, no plano dEle, no propósito dEle. Eles iriam e fariam a obra. Essa é uma característica das mais difíceis de se ter num discípulo. Mas é o que torna um discípulo um discipulador verdadeiro. Eu já disse 3 características. Foi capacitado pelo poder e pela autoridade de Deus. Enviado para pregar o reino de Deus. E vai dependendo exclusivamente de Deus. Dependendo exclusivamente da vontade de Deus, da provisão de Deus. Até porque, meus irmãos, os resultados não cabem a nós. Os resultados não são prerrogativa nossa. Os resultados da obra pertencem a Deus. Estão nas suas mãos. Só Ele sabe qual é seu plano, qual é seu propósito em cada lugar, em cada casa, em cada cidade. Só Ele sabe se há algum escolhido dele ali ou não. Nós não sabemos. Então nós pregamos e confiamos na provisão de Deus. Confiamos primeiro que Ele vai nos sustentar, e essa é a ideia principal aqui desse versículo, que Ele vai nos sustentar. E se Ele vai nos sustentar física, por que não dizer também que vai nos sustentar emocionalmente e espiritualmente? Ele vai nos sustentar globalmente. E confiando que Ele vai conduzir o trabalho, conduzir o projeto para um bom resultado. Em quarto lugar, a quarta característica de um discípulo que vai ser um discipulador de sucesso, conforme a vontade de Deus, obviamente, está aqui nessa próxima instrução do Senhor Jesus, em que Ele diz o seguinte, no verso 4, na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. O Senhor Jesus vai repetir essa instrução no futuro, quando Ele chamar os outros 70. Só que lá Ele vai acrescentar alguns detalhes. Ele vai dizer assim, quando vocês chegarem numa cidade, não fiquem pulando de casa em casa, como quem está tentando por uma visão humana encontrar o melhor lugar. Quem sabe o lugar onde tem a melhor comida, né? Os discípulos podiam ficar bem tentados a querer ficar na casa onde tivesse a melhor comida, a melhor serviço melhor. Não fiquem
pulando de casa em casa. Na casa que vocês forem recebidos, entrem ali e fiquem ali enquanto for possível, até que for possível. A ideia é de completar a obra, de completar o serviço, de não desistir antes da hora, de não jogar a toalha antes da hora, de ir até o final, até que for possível. Mas ao mesmo tempo ele equilibra isso dizendo, no entanto, se não vos receberem, se não houver abertura, se não houver aceitação da palavra, então saiam. E até fala, sacode os pés aí da poeira. Isso era um sinal judaico naqueles dias, com uma imprecação, com uma maneira de dizer, vocês vão ser amaldiçoados por Deus, porque vocês não rejeitaram um homem, vocês rejeitaram Deus. Então qual é a quarta característica de um discípulo e de um discipulador? É persistente, mas não é insistente. É persistente, ele persiste, mas não vira um chato. Não vira alguém que está sempre no pé, não vira alguém que quer ir além do que é possível. É persistente porque ele não joga a toalha antes da hora. Porque ele vai insistir, ele vai até que for possível com aquela pessoa, com aquela casa que Deus colocou na sua mão. Ele vai até quando for possível. Mas quando há rejeição, ele também sabe que é hora de parar. E é hora de sair, e é hora de ir para outro lugar. Então ele é insistente, ele é persistente, mas ele não é chato. Ele é persistente, mas ele não quer levar as coisas a ferro e fogo. Porque ele não julga a aceitação do evangelho uma questão pessoal. Um grave problema de pessoas que quando elas querem evangelizar, elas querem discipular, mas aí a outra pessoa não quer, elas se sentem ofendidas. Não deviam. O único que pode sentir ofendido é Deus. O único que pode sentir ofendido é Deus. Nós somos só instrumentos. Apenas instrumentos de Deus. Agora, se Deus se ofender, aí a coisa vai ficar ruim. Por um lado daqueles que recusaram. E o texto diz que então eles partiram, diz o versículo 6, percorriam a todas as aldeias, anunciando o evangelho, efetuando curas por toda parte. E aí tem a primeira reação àquele ministério, mostrando que de fato Jesus Cristo queria mesmo essa expansão do seu ministério e usou esses homens para fazer isso. E deu resultado. Observe que os versículos 7, 8 e 9 mostram o resultado, a reação que veio em resposta a essa ação dos discípulos que foram enviados por Jesus. Diz aí, ora, o tetrarca Herodes, que era um rei daquela região lá da Galileia, um rei subalterno de Roma, digamos assim, mas era um rei, tinha uma autoridade regional, soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, diz, veja, chegou ao rei, ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu e outros, ressurgiu um dos profetas. Os boatos estavam correndo solto. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar a João, esse João é João Batista, eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido falar tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Você percebe como eles estavam em aldeias, meus irmãos. Eles estavam fazendo um serviço humilde, eles estavam trabalhando num cantinho qualquer. Que pretensão eles tinham? Nenhuma, era uma coisa simples, era uma coisa humilde, de ir de cidade em cidade. Aldeias pequenas, lá num cantinho insignificante do mundo. Eles podiam imaginar isso, que o trabalho deles chegaria aos ouvidos do rei, assustaria o próprio rei. Eles podiam imaginar um negócio desses? Eles não podiam imaginar isso. Claro que o Herodes pensou que era um fantasma, porque o Herodes tinha mandado matar João Batista, decapitar João Batista, e achou que tinha resolvido seus problemas com isso. Então surge alguém muito maior do que João Batista, que é Jesus Cristo, mas se tornou conhecido através da pregação dos seus discípulos, que ele capacitou com poder e autoridade, que ele enviou
para pregar o reino de Deus. Esses homens foram e deviam depender exclusivamente de Deus e de sua providência, deviam ser persistentes no seu trabalho, mas não chatos, deviam ser persistentes, porém equilibrados. E ao fazerem tudo isso, foram muito além do que podiam imaginar. Alcançaram muito mais do que no início eles visualizavam com esse trabalho que parecia humilde. Você não sabe o que é que Deus pode fazer com você quando você discipula uma única pessoa. O que vai ser essa pessoa? O que será que Deus vai fazer com ela? Quantas pessoas já discipularam sem imaginar que estavam discipulando uma pessoa que depois ia ser um grande pregador, que ia ser um grande missionário, que ia fazer coisas extraordinárias por Deus. Quantas vezes isso acontece? Que privilégio, meus irmãos, é poder participar do método de Jesus para crescimento da sua igreja. É tão somente isso que nós estamos querendo falar com o povo de Deus nesses dias. Apenas isso. O que é o mais básico da fé. Mas é o caminho que Deus estabeleceu para fazer a sua igreja crescer. Porque dessa maneira a igreja cresce em dois sentidos, e são o que é mais desejável, em dois sentidos. Ela cresce em número. Talvez não aquela explosão, né, de crescimento que muitas vezes as igrejas que usam a mídia experimentam, ou que usam as técnicas modernas ou pós-modernas para tentar alcançar muita gente. Talvez não esse crescimento, que por vezes também é de se perguntar se é um crescimento verdadeiro, ou se é tão somente um inchaço. A igreja cresce em número. Mesmo que seja um em um. Mas a conta é tão básica. Se você tem uma igreja com 400 pessoas, se cada pessoa discipular um, já foi para 800. É uma conta simples essa, básica. Onde está o crescimento da igreja? Está na multiplicação. É desse modo que Deus faz crescer. Cresce em número. Mas não apenas em número. Porque aí também há crescimento em qualidade. Aí não há inchaço. Aí há crescimento em qualidade. Porque se cada pessoa que está chegando à igreja é discipulada, é ensinada com consistência como que ela deve ser um cristão, essa pessoa vai ter muito mais firmeza e vai continuar fazendo isso depois. Foi por isso que Jesus Cristo escolheu esse método, para fazer o seu ministério ter um boom, um crescimento, uma expansão bem rápida, mais ou menos aqui na metade do seu ministério. E teve. Foi muito grande. E depois, obviamente, Jesus Cristo, então, marchou para Jerusalém, onde ele precisava realizar a tarefa central do seu ministério, que era sacrifício. Sacrificar-se pelos pecados. Aprendemos, portanto, meus irmãos, que os discípulos verdadeiros foram capacitados com o poder de Deus para fazer essa obra, enviados para pregar o reino, a mensagem do evangelho do reino de Deus, que eles devem fazer isso dependendo exclusivamente da provisão de Deus, que eles precisam ser persistentes na tarefa, mas também devem ter sabedoria para saber a hora que é para mudar de casa, mudar de cidade, ir adiante, e que o trabalho deles vai muito além do que eles podem imaginar. O trabalho deles vai tornar o nome de Jesus conhecido, glorificado, e talvez ser instrumento para coisas inimagináveis para a glória de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe
a fazer isso. Em nome de Jesus. Amém.